Aquele que pode, por favor, abra sua Bíblia. No livro de Josué, o capítulo é o de número 5, somente o versículo de número 12. Mateus, você tem a versão NA aí? Se tiver, coloca para mim, por favor. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe grandemente. Glória a Jesus. Livro histórico, livro de Josué, capítulo de número 5, somente o verso 12. Que diz assim: um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Vou ler de novo. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Amém? Preciso da tua atenção só por alguns minutos, mas para que a gente possa dividir esse pedaço de pão aqui, que vai alimentar a sua alma como tem alimentado a minha. No capítulo de número 1 do livro de Josué, acredito que já pregamos, falamos e ouvimos por diversas vezes acerca do mau momento que não só ele, mas todo o povo está vivendo. E que mau momento é esse? Isso se encontra no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 9. Por quê? Porque nesse momento é o próprio Deus que vai se dirigir a Josué com uma palavra, para trazer ânimo, para trazer esperança. E por que isso? Porque Josué, junto ao povo, diz o texto em Deuteronômio, capítulo de número 34, que o povo já chorava durante 30 dias, porque o líder do povo, Moisés, o grande legislador, que no qual Deus usou para tirar o povo da escravidão, foi o instrumento de Deus para tirar o povo da escravidão, da mão do forte do povo egípcio. Só que Moisés agora ele não vai entrar na terra, e Moisés agora, nós sabemos e conhecemos o texto, ele vai ser sepultado por Deus e não sabemos aonde. Só que o povo agora está parado diante a uma promessa e diante a uma longa caminhada. Aí no capítulo 1, o próprio Deus vai se dirigir a Josué. Josué, meu filho, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Deus vai trazer certezas para esse homem. Deus vai trazer para ele certezas e vai dizer: eu sou contigo como fui com Moisés. De uma extremidade a outra, Deus está falando de extensidade. Eu vou colocar não só na sua mão, só na mão desse povo. É desejo de Deus conduzir o povo até este lugar. Se você parar para analisar e olhar bem o texto do capítulo 1, no verso 1 ao 9, de certa forma eles, pelas variáveis da vida, eles querem desistir, eles querem parar. Porque agora vai acontecer no meio desse percurso de tomada de promessa e de chegar numa terra onde Deus prometeu e Deus quer que esse povo chegue, as variáveis da vida vão acontecer. E o que é? Aquilo que eles não esperam. Então, de fato, eles não estão vivendo aquilo que querem, mas estão vivendo. Eles não estão vivendo aquilo que estão esperando, mas estão vivendo. Eles nem mesmo estão esperando aquilo que desejam e merecem, mas estão vivendo. Vivendo as variáveis da vida, isso também pode se aplicar ao ministério, entre outras questões, eles agora estão parados. Deus precisa se manifestar. E Deus precisa animar o coração dele e deles. Só que Deus vai se dirigir a Josué e vai dizer para ele: meu filho, tem de bom ânimo, meu servo Moisés está morto, mas você lá atrás recebeu uma imposição de mãos e foi cheio do Espírito para conduzir esse povo para uma terra que eu os prometi e eu vou colocar. Te levanta, Josué, tem de bom ânimo, eu sou contigo. E Deus começa a falar com ele. Só que tem um detalhe, e qual é? No verso 1 até o verso 9 é um homem, mas no verso 10 é outra pessoa. Por que isso, pastor Rodrigo? Porque no verso 10 ele passa falando com os capitães e com os líderes, animando o povo e dizendo para ele. Então Josué deu ordem aos chefes do povo dizendo, aí vem o versículo 11: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor Deus lhes prometeu, para que tomem posse dela. Ou seja,
do capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, é um homem. Mas a partir do momento que Deus se dirige a ele e anima ele é outro homem no versículo de número 10. Tu não entendeu? Basta apenas nos dias da adversidade ouvirmos a palavra de Deus e Deus falar ao homem que a palavra de Deus tem a capacidade de colocar aquele que está com um olhar depressivo sobre a vida, vivendo as variáveis, com vontade de desistir, de parar, mas quando Deus se manifesta a dizer, é eu que quero fazer, eu não abro mão da tua vida, eu não abro mão da tua casa, eu não desisto do teu ministério. Não adianta, tu teve parado até o dia de hoje, mas quando Deus quer se manifestar, a palavra arde no coração e coloca um homem de pé. Deus ministra minha alma e eu vim aqui para te dizer, com voz de Deus nos meus lábios vem a palavra, é para arder na alma. A palavra de Deus está sendo liberada e ela tem o poder de colocar o homem que está pensando em desistir, desanimado, vivendo a tristeza, a depressão da vida, as variáveis da vida, a colocar de pé. Esse texto me arde a alma e eu quero liberar sobre tua vida e dividir contigo. Ezequiel capítulo de número 2, verso 1 e 2. Filho do homem, põe-te em pé, porque hoje eu quero falar contigo. Aí vem o verso 2. Enquanto ele quem? Deus, através do que? Da tua palavra, falava comigo, ele me pôs de pé. É apenas um momento, mas quando Deus se manifesta com a palavra, tudo muda. Te prepara alimento, porque daqui a 3 dias tomaremos posse desta terra. É alguém diferente, alguém que agora não quer mais desistir, mas quer dar continuidade àquilo que Deus começou. Só que a partir desse momento, e no mesmo capítulo de número 1, lá no final do capítulo de número 1, se não me falha a memória, está no versículo de número 16, 17, 18, que diz assim: então eles responderam a Josué, tudo o que nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Verso 17, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Verso 18, todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras em tudo que lhe ordenar será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Não entendeu não? Agora ele não só tem Deus, mas tem um povo que está dizendo, eu estou contigo. Tu não entendeu, eu vou dizer de novo. Guarda isso aqui. Ele agora não só tem Deus, agora ele também tem um povo com ele dizendo, eu vou caminhar contigo. Da mesma forma que caminhamos com Moisés, eu não abro mão da tua liderança, que eu sei que foi Deus que te levantou. Eu vou caminhar contigo. Só tem um detalhe, que Deus seja contigo na caminhada. E aquele que se rebelar contra a tua vida merece a morte. Continua, para. Estou sendo inspirado pelo Espírito de Deus e está ministrando a minha alma. Ninguém consegue parar ou destruir aquilo que Deus levantou. Só que agora ele tem a certeza que Deus está com ele e tem um povo com ele dizendo, eu estou contigo nessa caminhada. Aí vem o capítulo de número 2, e no capítulo de número 2 ele agora vai mandar espias a espiar Jericó. Conhecemos o texto, ele chega até a casa de uma meretriz. E quando chega à casa dessa meretriz chamada Raabe, ela vai esconder os 2 espias no telhado da casa. Só que alguns daquela cidade, sabendo que os espias estão ali, vão até a casa de Raabe, a dizer, entraram homens nessa cidade a espiar a terra, cadê eles? Entrega a nós. Agora ela vai dizer, não, esses homens já foram embora, já se foram. Olha, vai por esse caminho aqui que você encontra eles. Só que depois que os homens saem, ela desce os homens do telhado e ela vai se dirigir a esses 2 espias a dizer assim, olha, sabemos da fama do Deus desse povo e o que ele fez com os egípcios. O povo daqui está desesperado. Só tem um detalhe, quando vocês entrarem para tomar essa terra, por favor, guarda a minha casa, guarda os meus pais. Aí agora ela vai fazer um laço, um pacto entre palavras para com eles. E eles vão dizer, tudo bem. Só tem um detalhe, quando chegarmos aqui para tomarmos essa cidade que Deus já colocou na nossa mão, aquele que está sobre a tua casa, a espada não descerá sobre ele. Mas precisamos de um sinal. E qual é o sinal? Esse fio de escarlate, esse pano precisa estar pendurado na janela.
E esse é o sinal para que a sua casa seja guardada. Só que nós não nos responsabilizamos por aqueles que saírem da casa quando a espada começar a vir sobre Jericó. Só tem um detalhe: nós não nos responsabilizamos por aqueles que saem da casa e por aqueles que de algum modo saírem ou não tiver tempo de entrar. E eles ainda diz mais: que você cumpra parte do acordo que está fazendo conosco, porque eu não me responsabilizo se você não cumprir parte do trato. E ela vai e cumpre, e ela diz: olha, vocês se escondem no mato, durmam ali por 3 dias, porque a partir do momento que vocês estiverem ali, eles vão retornar, e retornando vocês seguem viagem, e assim acontece. Isso também está dizendo alguma coisa para nós. A segurança está em permanecer no lugar onde Deus está guardando. A segurança está em permanecer dentro de uma casa aonde é marcada, aonde ali Deus está guardando, e o pacto ali é saber a soberania de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor Rodrigo? Simples: quando estabelecemos uma aliança com Deus, que possamos caminhar com ela até o fim. Eclesiastes capítulo de número 5, a partir do verso de número 5 vai dizer: quando entrares na casa do Senhor, sejam poucas as tuas palavras, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Mas diz mais: quando cumprires, a fazeres um voto a Deus, cumpra, porque aquele que faz um voto a Deus e não cumpre é considerado como tolo. Pastor Rodrigo, onde você quer chegar? Simples: quando levantarmos a mão e falamos: Senhor, eu estou aliançado contigo até o final, isso não tem prazo de validade, é até o dia do Senhor, é até os nossos olhos escurecerem sobre a terra, independente da pressão da vida, independente da perca, independente da luta. Eu não posso abrir mão da minha fé, eu não posso abrir mão do propósito que Deus estabeleceu para minha casa. Me perdoe, mas eu preciso dizer: existem muita gente hoje que está solúvel, fraco na fé, mas eu te digo uma coisa: para aquele que tem uma fé madura, para aquele que tem certeza que Deus é o que Ele faz, independente do que esteja acontecendo, ele ainda continua escondido atrás da cruz, independente de Cristo Jesus. Eu estou pregando para a gente aqui que tinha tudo para abandonar, mas está dizendo: a minha casa está guardada, daqui eu não saio. Tem muita gente dizendo: abandona, mas eu estou aqui como servo de Deus para te dizer: permanece, permanece, continua. Vem o capítulo de número 3. Pela manhã bem cedo, Josué caminha para com o povo, a chegar às margens do Jordão, mas não atravessa. E Josué se levantou de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel, partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. E ali agora ele vai ouvir a voz de Deus e orientações. O Jordão está em alta. Diz o texto, diz a Bíblia no capítulo de número 3, que as margens do Jordão, a corrente é tão forte que estão transbordando. Condição humana para que todas as tribos passassem, e a gente está falando de milhares de pessoas, e não fala especificamente um número, mas sabemos que o quantitativo é grande, não haveria condição. Só que agora vem uma direção de Deus, e qual é? Manda os sacerdotes ir à frente, com a arca do Senhor. Quando eles colocarem o pé sobre a água, o Jordão vai se abrir. E esse sinal vai ser o sinal, Josué, que eu vou marcar o teu ministério diante daqueles que duvidam. Porque eles disseram que só seguiriam as suas ordens se tivessem evidência de que eu, o Senhor, seria contigo. Está no texto, no capítulo de número 3. Aí agora ele vai chegar e vai receber essa ordem de Deus. Ninguém atravessa. Mas eu te dou estratégia: coloca a arca na frente. O que Deus está dizendo? Eu vou à frente de você, é eu que faço, é eu que demonstro, é eu que marco. E quando o povo vai chegar, aliás, quando os sacerdotes vão chegar, e eles colocam o pé, a planta do pé, na água do Jordão, diz a Bíblia, que as águas se separam como o mar vermelho. Em tempo de alta no Jordão, em tempo do Jordão está as margens se atropelando em água, elas se dividem, e os sacerdotes estão no meio do Jordão, com a arca sobre os ombros parado, e o povo começa a caminhar, e na medida
medida em que o povo caminha, agora vem uma outra direção de Deus. E qual é? Josué, você vai dizer para os líderes das tribos, para que cada um venha colher uma pedra do Jordão e colocar sobre os seus ombros. E para que, Senhor, essas pedras? Simples, para que quando eles estiverem na terra, que outrora desistiram e pensaram que não iria alcançar, essas pedras tiradas do meio do Jordão a seco, será um altar que será levantado como testemunho, para que a próxima geração lembre que a condição não tinha para que pudesse viver o que está vivendo, e pedra aponta para a eternidade. Aí Deus está dizendo: pega a pedra e carrega, e seja eternamente grato pelo favor que eu faço a vocês. Condição não tinha, mas sou eu, Deus, que faço. O que é que Deus está dizendo? Carrega a pedra e leva no bolso, levanta altar, para quando a glória de Deus se manifestar, o nariz não sobe e vai dizer: foi Deus que fez, foi Deus que fez, foi Deus que fez, foi Deus que fez. É Deus. Deus está dizendo: pega a pedra do Jordão. Capacidade tu não tem. Só que tem outro detalhe. Qual é? Depois que o povo vai atravessando e chega e recolhem as pedras, levam para o outro lado, agora vai ser levantado o segundo altar. E qual é? No meio do Jordão. E eles levantam um altar com 12 pedras no meio do Jordão. E depois que levantam o altar, os sacerdotes vão sair com a arca do Senhor, e as águas voltem ao seu curso normal, e as margens do rio transbordam outra vez. Pastor Rodrigo, o que simboliza esse altar? Sem ferir o texto, sem implicar no texto uma ideia e subjetividade minha, mas Deus está dizendo: eu estou sepultando um tempo de servidão e amarguez que viveis no passado. A partir do momento que eu te condiciono a ser vestido pelo um favor que te faço, eu também estou marcando essa travessia, a te dizer que eu estou sepultando o tempo passado que tu viveu lá atrás. A partir de hoje é algo diferente, a partir de hoje é a outra margem, a partir de hoje é uma outra oportunidade. O que Deus está dizendo: seja eternamente grato, mas também eu sou o Senhor que faço um divisor de águas na tua vida, para que tu viva um novo tempo. O que é que Deus está dizendo? Eu visto você e tua casa com meu favor, e te condiciono no mesmo tempo. Tu não entendeu? Eu vou te dizer: no capítulo 1 estava tudo perdido, e agora está vivendo o sobrenatural de Deus. Há tempos atrás não queria nada, não tinha expectativa de nada, estava dizendo: acabou. E Deus dizendo: eu estou sepultando o tempo amargo, o tempo de depreciação da vida na tua vida. Quem celebra o favor de Deus? Quem carrega a pedra do Jordão e é eternamente grato a Deus? Cadê aqueles que exaltam? Cadê aqueles que glorificam? Cadê aqueles que estão vivendo o favor de Deus? Chega uma outra margem. O altar de gratidão e memorial é levantado. Só que agora vai acontecer outros fatores. E o que é, pastor Rodrigo? Ao avançar, eles chegam a Gilgal. Aos inimigos que estavam em Gilgal, todo mundo vai embora. Por quê? Porque a notícia chegou que Deus fez no Jordão o que fez no Mar Vermelho. Tanto os reis quanto os inimigos, perna para quem te quer. Não entendeu não? Quem até já estava com o intuito de se levantar está abrindo mão. Está dizendo: é melhor a gente ficar na nossa e correr, porque Deus está no negócio. Deus está no negócio. Entendeu não? Tem livramento de Deus que tu nem chega a ver nem participar, porque a glória de Deus e o manifestar dele vai na frente. Quem estava preparando o laço vem por um caminho, mas por 7 ele está batendo em retirada. Eu não entro mão na vida desse povo não. É o povo que se dobra, é o povo que ora, é o povo. Agora chegam em Gilgal, lugar pedregoso. Aí agora Josué, por ordem de Deus, vai mandar fazer
produzir facas pequenas de pedra. E para que isso, pastor Rodrigo? Simples. Eles agora vão circuncidar esse povo, que não tinham a circuncisão. E no Antigo Testamento circuncisavam na genitália do homem, cortando o prepúcio, carregando aquela marca ali no seu corpo, a dizer, agora é alguém que tem relacionamento, tem intimidade, faz parte. Só que tem um detalhe, o povo agora estão vivendo um favor de Deus, mas não tinha relacionamento com Deus. Isso tem base bíblica, pastor, para poder afirmar essa ideia, essa aplicação? Vamos no Evangelho de João, capítulo de número 5. Tem um coxo que está lá 38 anos à beira do tanque. Só que a partir do momento que ele é levantado daquele lugar, por uma ordem de Cristo, dizendo, levanta, toma tua cama e anda, quando ele é questionado, quando está carregando ali a cama que outrora o aprisionou por 38 anos, ele não sabia dizer quem era que curou, porque Jesus já tinha se retirado. Pastor Rodrigo, o que você quer dizer? Não adianta eu viver o favor de Deus e não ter relacionamento com Ele. É por isso que quando as guerras vêm e a minha fé é provada, eu não tenho sustentabilidade na palavra nem vida de oração. É por isso que tem muita gente que se desvia. Por quê? Porque quer viver o favor de Deus, comer do fruto da terra, mas precisa se relacionar com Ele, precisa dizer, eu me arrependo, precisa descer as águas batismais, precisa se submeter à liderança, participar dos cultos da igreja. Não adianta viver o favor de Deus, mas se não tem relacionamento com Ele, o que é que Deus está dizendo? Eu até ajo com misericórdia, graça sobre tua vida, mas eu quero mais de ti, eu quero me relacionar contigo. Nós servimos um Deus que se relaciona, nós servimos um Deus de profundidade, e eu tenho um recado da parte de Deus para a tua vida. Está na hora de sair do raso, sai da papinha com açúcar e com mamão. Chegou a hora de mergulhar no profundo com Deus e enxergar o favor dele, ter relacionamento com ele e apresentar ao mundo o Deus que você serve. Circuncisão. Já estou botando a cereja, calma. Só que aí agora vai vir alguma outra etapa. E qual é? Celebrar a Páscoa. Lembrando que quem fez eles passarem a marca, saltar, foi Deus. Porque quando o anjo destruidor, Êxodo capítulo de número 13, a partir do versículo de número 30, se não me falha a memória, visitou o Egito, as casas que estavam com os umbrais e as portas da casa manchada, marcada pelo sangue do cordeiro, não teve primogênito morto. Enquanto casas viviam em destruição, e diz a Bíblia, no capítulo de número 13, que a partir da meia-noite no Egito só havia pranto e grito. Enquanto para uns era uma noite de treva, para quem tinha relacionamento com Deus estava vivendo liberdade, libertação, graça e favor de Deus. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, celebra o favor com o relacionamento que eu te dou, porque no dia que a morte se apresentou na tua casa, foi eu que te dei livramento, foi eu que te dei escape. Reconhece que quando chegou aquele laudo médico que estava sentenciado à morte, foi eu que te dei vida. A tua mãe tinha um ventre seco, estéril, foi eu que te formei, foi eu que te chamei. Aquela porta não se abriria, foi eu que abri para você passar. O que Deus está dizendo? Você vive o meu favor, celebra isso, reconhece isso. Aí vem agora um outro ponto. Me pergunte o que é. Vão comer as ervas amargas. É horrível, mas é necessário. Ninguém quer, mas é necessário. É lembrar o quanto era ruim viver amassado pelo diabo. Mastiga as ervas amargas e lembra do tempo amargoso de servidão na mão dos egípcios. O que Deus está dizendo? Você está agora com carro novo, vida nova. Foi eu que fiz a você. Mas lembro o quanto era ruim viver fora da minha presença. Ih, rapaz. Continua, para. Êxodo capítulo de número 13, verso 35. Diz o texto que quando o povo de Deus está para sair do Egito,
Deus permite dar ordem para o povo pedir os egípcios ouro, prata, joias e vestes. E tudo aquilo quanto o povo de Deus está pedindo, os egípcios estão dando, porque eles querem que o povo de Deus saia dali o quanto antes, porque eles estão com medo de morrer. Só que calma aí, Deus está dando ouro, prata, joia e veste, e está condicionando o povo até onde? Digo, o deserto. Pergunta que faço para você: para que serve ouro, prata, veste e joia no deserto? O que Deus está dizendo? Eu mudo a condição da tua vida, mas ainda mostro para você que você é dependente de mim. Tudo aquilo que a terra pode produzir é valores entre os homens, eu coloco na tua mão e mudo tua condição. Mas sou eu, Senhor, que te conduzes em lugares e te mostro que a tua dependência ainda está em mim. O que é mastigar ervas amargas? Lembra no dia que a lata de margarina estava vazia e você guardava na geladeira e passava o pão ali esfregando, mas não jogava fora. Hoje a tua mesa está farta, e quando faz clamor aqui por dízimos e oferta para poder pagar o aluguel, tu endurece o teu coração, tu fala que o dinheiro é teu, mas lembra que no dia que não tinha nada, tu ouviu uma palavra, Deus mudou a tua condição. Reconhece, mastiga as ervas amargas e lembra da onde Deus te tirou. Aí agora a gente vai se encaminhando para o versículo que lemos, que é o 12. Quando chega no versículo 12, diz o texto que eles vão comer do fruto da terra. E que terra é essa? A terra que eu pensava que um dia talvez nunca chegaria. Vão comer do fruto da terra. E que terra é essa? A terra que 40 anos eu fiquei esperando para poder botar o pé nela. Vão comer do fruto da terra. E que terra é essa? É a terra que eu pensei que nunca chegaria a ver nem colocar os meus pés. Não entendeu não? O que Deus está dizendo? Deus está dizendo no versículo de número 12 do capítulo de número 5 do livro de Josué, que quando eles vão comer do fruto da terra, o maná se cessa. E o maná ensinava e praticidade, independência a eles no deserto. Todo dia tinha que ir lá e colher a sua porção diária. E o que Deus está dizendo? Eu agora te condiciono a um outro nível. Aquele limite hoje sai. E eu te condiciono agora a você colher dos frutos da terra e se alimentar dela. Para quê? Era aquilo tudo que você esperou e lutou por 40 anos. Só que quem vê você colhendo os frutos da terra e vivendo a promessa que talvez tu nem chegaria, não entendeu que o capítulo 1 existiu. Um dia você quis desistir, mas Deus se manifestou com uma palavra e te levantou. Os inimigos se levantaram e até tentaram contra você, mas Deus te guardou. No meio do percurso teve um Jordão, que são as problemáticas da vida, mas Deus foi à frente. Já tinha um laço preparado, mas sabendo que Deus era na tua vida, os inimigos saíram correndo e caíram por terra. Deus relacionou com você, trazendo intimidade e profundidade. Celebrou a Páscoa e está dizendo: eu sou grato a Deus, porque foi Deus que libertou. A soberba e a vaidade e a ganância não entrou no coração, ainda continuo mastigando as ervas amargas. Acredito eu que se eu estou comendo os frutos da terra, as lágrimas iam estar caindo nos olhos e dizendo: eu não merecia viver o que estou vivendo. Isso aqui é Deus que quis, porque um dia eu desisti, eu não queria, mas Deus continuou querendo e foi Ele que me conduziu até aqui. E aqui eu fecho liberando uma palavra sobre tua vida. Chegou o tempo, não pule o processo, permita que Deus faça o que tem que fazer, mas tu colherás e comerás do fruto da terra. Dentro desse processo tem um novo tempo. Eu sei que tem dia que a gente quer desistir e parar. Eu sei que tem dia que a gente diz não dá mais, mas Deus está dizendo: ainda dá, camarada, ainda dá, eu sou contigo. Senhor, tem inimigo, eu vou lá e coloco eles para fora. Senhor, eu não consigo, você consegue porque eu estou contigo. Não entendeu não? E aqui eu encerro. Tudo aquilo que Deus colocou no capítulo 1, dizendo: eu sou, eu faço, eu entrego, se cumpriu. Qual é o nosso problema? O problema é que a gente olha para o agora. Não entendeu? Só que o que Deus está trazendo para ele no capítulo 1, do verso 1 ao 9, é uma revelação.
Nós vamos do hoje para o amanhã. Mas o Deus que está no amanhã está dizendo: rapaz, está aí desanimado, mas tu não sabe o que eu já preparei para você. Você vai comer dos frutos da terra. Rapaz, tu está aí chorando, quer desistir, quer jogar a toalha, mas eu digo que eu sou contigo. Por quê? Porque Deus já está no amanhã dizendo: tu não sabe o que eu preparei para ti, para a tua casa e para a tua família. Eu me lembro quando o próprio Cristo vai animar e trazer quietude e paz ao coração de uma viúva. E quem é? A viúva de Naim, o filho morto no caixão. Ele para o enterro e está dizendo para a mulher: para de chorar. Que loucura e delicado. Como é que vai falar para alguém parar de chorar com um filho morto, já vivendo a viuvez? Mas Deus está dizendo: tu não sabe o que eu tenho preparado daqui a alguns minutos para a tua vida. Aquieta teu coração, eu estou aqui com você nessa. Existe um Deus que não nos abandona, continua conosco. Levanta a cabeça, reage. Deus é contigo, Deus é contigo. Colherás do fruto da terra. Pode aplaudir a Jesus nessa noite. Mais forte que é para Ele, aquele que crê no poder da palavra de Deus, na supremacia da palavra, no Deus que faz, no Deus que é, que está conosco. Exalte a Ele com alegria.